povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, meus amores? A paz do Senhor, gratidão a Deus por todos vocês. E estamos aqui para fazermos mais um Reflita Comigo e eu convido você a ficar aí juntinho conosco, ligado na palavra, no louvor, aí adorando e engrandecendo o nome do nosso Deus, porque Ele merece, não é verdade? Então, vamos começar com uma oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos inimigos. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amores, eu estou muito feliz nessa manhã, estou alegre, porque é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem peleja por nós. O Senhor é aquele que está à frente, é aquele que vai na frente, né, nos conduzindo em tudo, nos orientando nas decisões, a tomarmos as decisões certas, fazermos as escolhas corretas. Então eu estou muito agradecida a Deus nesta manhã e espero que essa mesma alegria invada o seu coração, que a presença do Senhor invada o seu coração, a sua alma, e que você se posicione diante do Senhor para lutar, para guerrear, acreditando sempre que o seu Deus é a sua bandeira. Nosso Deus é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Então vamos continuar pelejando, amém? Hino de número 34. É um hino assim abençoado, um hino pequeno até, né? Poucas estrofes, mas é um hino maravilhoso da nossa harpa cristã, tá certo? Se você não conhece, vamos aprender juntinho. Se você sabe, continue aí adorando o nome do Senhor. Milhares de milhares em refulgente luz, eis os guerreiros santos, milícia de Jesus. Completa, sim, completa sua longa luta aqui, com Cristo seu Senhor e Rei, vão descansar ali. Que doces sinfonias enchem a terra e o céu, que coros de aleluias rompem além do véu. É que chegou o dia triunfal, e Cristo reinará enfim em glória divinal. Então não há mais choro, nem há mais tentação, as dores e as tristezas para sempre fugirão, e os remidos todos verão seu Salvador, e transformado todos serão como o Senhor. Nós aguardamos esse dia, né? Aleluia, em que todos nós seremos transformados e seremos iguais ao Senhor. Louvado seja Deus. Essa letra desse louvor é maravilhosa, né? Nos faz meditar no arrebatamento da igreja, no grande dia do Senhor, na nossa espera por uma promessa que temos, que ela arde todos os dias no nosso coração, que é o desejo, né, de sermos arrebatados pelo nosso Deus e morarmos com Ele. Louvado seja Deus, amém? Meus amores, eu quero meditar um pouquinho com vocês no livro de Jó, né? O livro de Jó, ele é um livro maravilhoso que conta uma experiência tremenda, né, na vida de um homem rico, de uma posição social elevada. A Bíblia diz que ele era um dos homens mais ricos do Oriente, né? E ele era um homem que ajudava muitas pessoas, né? Jó, ele era um homem considerado como uma árvore de raízes profundas e de galhos, né, expansivos, que as pessoas se abrigavam debaixo dela, né? E ele costumava ajudar órfãos, viúvas, né, pessoas que precisavam. Jó sempre estava auxiliando, né, essas vidas. Mas de repente a provação bateu a porta de Jó. E isso nós não estamos isentos. Isso aconteceu na vida de Jó, de outros grandes homens de Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e acontece com a igreja do Senhor nos dias atuais, né? Nós somos o povo escolhido do Senhor. Todo aquele que aceita Jesus, né, tem que estar pronto, ou pelo menos se preparar cada dia para enfrentar as dificuldades, porque nós sabemos que nos dias de hoje é pregado um evangelho de facilidades, mas o evangelho de Cristo é cruz, é dor, é sofrimento. Nós vivemos
isso todos os dias, porque enfrentamos o inimigo das nossas almas, o pecado, né? E muitas coisas. Então, isso não era diferente na vida de Jó. E o que eu acho interessante no livro de Jó é que o livro ele começa com primeiro mostrando a pessoa de Jó, quem era Jó, onde morava, sua família, né? Seus filhos, toda a sua descendência, as condições financeiras de Jó. O capítulo 1 ele faz um relato sobre isso aí, né? Da vida de Jó. E depois, no mesmo capítulo, começa ali um diálogo entre Deus e o adversário das nossas almas, né? E a Bíblia diz que quando o povo foi se apresentar no templo, né, para adorar o Senhor, o inimigo estava lá infiltrado no meio, né? E o Senhor disse para o adversário, né, das nossas almas: você tem observado o meu servo Jó? Está no capítulo 1, né? Capítulo 1, a partir do verso 8, né? Que diz assim: e disse o Senhor, tens observado, isso ele falando para o inimigo, né? Tens observado o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Aí ele expressa o caráter de Jó. Deus, ele dá testemunho do caráter de Jó. Será que, eu acho muito interessante isso, será que nós temos tido esse cuidado, esse zelo com o nosso caráter, a ponto de Deus dar testemunho de quem somos? Aí ele diz assim, olha, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então aqui está o caráter de Jó, expresso em palavras através do Senhor. Deus dando testemunho do próprio Jó, para aquele que vinha com fúria para o destruir, né? Então ele disse, então respondeu, né? O adversário disse. Então respondeu o inimigo e disse ao Senhor: porventura teme Jó a Deus? 10, versículo 10. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto o tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentando na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema de ti. Aqui o inimigo, ele querendo cirandar, né, querendo criar situações extremas na vida de Jó, mas ele sabia que ele não podia fazer isso se não fosse com a permissão de Deus. E aí ele começa a falar para Deus que Jó era o que ele era porque Deus tinha cercado ele de bens, Deus tinha dado tudo para ele não tinha necessidade de nada. Então é muito fácil, nas palavras do adversário, né? Para ele era muito fácil Jó servir a Deus, já que Jó tinha tudo o que ele queria, já que Jó não tinha necessidade de nada, já que Jó e a sua família, a sua descendência, era um povo muito rico, né? Mas nem sempre, nós não servimos a Deus e não podemos servir a Deus por aquilo que Deus nos dá, mas sim por aquilo que Deus é na nossa vida, né? E o maior benefício que Deus ele nos dá é a salvação da nossa alma, é o perdão dos nossos pecados. Esse é um benefício, né, que alcançamos pela fé, né? Pela graça sois salvos, né? Pela graça nós somos salvos, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Então, esse é o maior benefício. Se nós servimos a Deus por aquilo que Ele nos oferta, por aquilo que Ele nos dá, né? Como bens financeiros, vida financeira bem-sucedida, não estamos fazendo nada, né? Porque servimos ao Senhor. Claro que quando nós temos uma vida de obediência ao Senhor, quando nós vivemos uma vida de temor a Deus, esses favores, esses bens de Deus, ele nos alcança, né? Porque a palavra diz, entrega tudo ao Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Então, ele fará, e ele vai dizer, né? Ele vai fazer tudo o que está, aleluia, tudo que Deus tem de melhor, ele vai ofertar, ele vai dar para aquele que zela pela sua palavra, que zela pelos seus princípios, que zela pelos mandamentos, que honra o Senhor. Então, entregar o segredo, é entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e deixar ele cuidar, não é verdade?
Então aqui o adversário, ele disse, olha Deus, deu tudo para Jó, cercaste ele de tudo, ele não tem necessidade de nada, ele e a sua casa é abençoado, mas tira tudo que ele tem para ver se ele não vai blasfemar contra ti. O versículo 11, né? Mas estende a tua mão e toca, o versículo 11, já lemos, o 12, e disse o Senhor ao inimigo, eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E o inimigo saiu da presença do Senhor e sucedeu, vamos ler até aqui, e o inimigo saiu da presença do Senhor, e aí o que ele foi fazer? Ele foi fazer aquilo que ele sabe de melhor, que é perturbar, tirar a paz, é roubar, matar e destruir. Então ele foi perseguir agora o servo do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você talvez ainda não conheça Deus, não sei a religião que você serve. Eu só sei dizer aqui uma coisa. Nesse diálogo aqui, a primeira coisa que Deus ele pergunta para o adversário é: de onde vens? E ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que traz isso para nós? Que ele é desocupado. Ele é um desocupado que ele não tem, né? Ele não tem tarefas, ele não tem obrigações, ele não tem deveres com nada nem com ninguém, a não ser de perturbar. Então, é bom estarmos na presença do Senhor. Eu vou ler até aqui porque eu quero que o Senhor me dê graça para nós ir dando continuidade na história de Jó. Eu digo dê graça porque para que Deus nos dê a revelação da palavra, né, dentro daquilo que a gente estudar, que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia e nos traga, né? E se você quer aprender um pouco mais sobre Jó, deixa aí no comentário se você tem uma dúvida com relação, né, à história de Jó, toda a sua trajetória, né, de vida, vida bem sucedida, vida de repente declinada, e eu digo em termo financeiro, que se viu ir por calabouço, assim, se viu ir para o pó e para cinza, para um estado crítico, né, de carência, e de repente ver tudo isso ser tipo aquela guinada assim na vida. Deus dá tudo de uma maneira em dobro, sabe? Tudo que já tinha é maravilhoso. Então vamos tentar, né? Em alguns reflitos comigo, a gente está falando um pouquinho sobre esse grande homem de Deus que traz uma experiência de vida muito grande para nós. Então o que eu digo para você, digo para mim hoje, para nós nessa manhã: se guarde no Senhor. Se proteja na palavra, porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então descanse na sombra do Onipotente, se guarde debaixo das asas do Todo-Poderoso, para que o inimigo não lhe toque, para que o inimigo... E se Deus permitir que você passe por uma provação, né, por um teste de fé e paciência, que você esteja guardado no Senhor para vencer. Porque o inimigo ele está rodeando a terra, ele está passeando nela, procurando corpos, vidas vazias para ele usar, procurando vidas vazias, mente vazia, desocupada para ele usar. Então não fique desocupado, não fique com sua mente vazia, não deixe o seu tempo livre ao ponto de você pensar em coisas que não deve e praticar coisas que não deve. Se ocupe nas coisas de Deus, se revista das armaduras do Senhor, se guarde na palavra de Deus e busque a presença do Senhor, busque estar na casa de Deus, busque fazer algo para Deus, para que o seu tempo seja preenchido por Deus, o seu coração seja preenchido pela presença do Espírito Santo e o adversário não ache brecha na sua vida para lhe acusar. Imagine você diante de um diálogo desse de Deus, né, com o inimigo. Se Jó fosse um homem que não tivesse esse testemunho de vida, esse caráter, essa vida no altar, o que Deus ia dizer para ele, né? Imagine o que seria de Jó se ele não fosse um homem temente a Deus, um homem sincero, verdadeiro, honesto, de caráter, de personalidade formada pela palavra. Imagine como não seria complicado, um homem que fugia do mal,
Um homem que fugia da aparência do mal. Tem gente que foge para cima do mal, corre para cima do mal, não foge não, corre para cima do mal. Jó fugia quando ele via, né, as situações, fugia, ele queria estar guardado no Senhor, ele queria estar longe de problema. Ele não queria saber de problema, ele queria estar longe de problema. Então, Jó era esse homem, aleluia, e nós precisamos ter essas características na nossa vida, nós precisamos ter esse caráter, nós precisamos ter essa vida de intimidade com Deus, de vida transformada, de coração transformado, de vida alicerçada na palavra. Amém? Então nós vamos ficar aqui no versículo 13, certo? Que nós vamos dar continuidade, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tá certo? Que vocês orem por mim para Deus me dar graça, para nós falarmos um pouquinho mais sobre Jó. Amém? Meus amores, eu quero falar para vocês sobre o livro que eu estou lendo. Tá certo? Eu até tinha citado o título desse livro nos Reflita Comigo anterior, eu citei um pouco errado, mas eu vou colocar aqui que é para vocês verem, olha. As ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Nas cartas pastorais, né? As ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Esse livro é do pastor Elinaldo Renovato de Lima. Pastor Elinaldo Renovato de Lima, certo? É um homem de Deus abençoadíssimo, eu tive vendo algumas coisas a respeito dele. Ele é um dos comentaristas, né, da escola dominical. Gente, ele é uma bênção. Esse livro vem falando sobre uma mensagem à igreja local e à liderança, o evangelho da graça de Deus, a oração e o comportamento cristão no culto, muito necessário, tá? Para quem não sabe se comportar no culto, aqui vem uma lição, tá certo? Para nós. A função dos bispos e diáconos, a apostasia, fidelidade, diligência no ministério, conselhos gerais. Eu sei em quem tenho crido, eu amo esse texto bíblico e eu até já li essa parte aqui, muito maravilhoso. Aprovados por Deus em Cristo Jesus, a corrupção dos últimos dias. Meu Deus, é maravilhoso esse livro. A consciência da chegada da morte, todos nós temos que passar por isso. Se não formos arrebatados antes, então, meu irmão, precisamos nos preparar, né, para termos consciência sobre esse dia. A organização de uma igreja local, exortações que servem de referência cristã, tá certo? Tá na palavra do nosso Deus, e a manifestação da graça da salvação. Eita glória! É bênção demais, meus amores, é maravilhoso esse livro, eu ainda não terminei de ler ele, tá certo? Comecei a ler ele recente, mas é um livro abençoadíssimo. Ah, Josi, é para liderança? Não, é para servo de Deus que quer ter vida no altar, mudar alguns preceitos, porque às vezes a gente tem coisas erradas que a gente pensa que está certo e não estamos, às vezes pensamos que estamos praticando da melhor forma possível e não estamos. Tá certo? Aqui tem conselhos, aqui tem palavra para quem está diretamente, né? Que recebeu o chamado para o ministério, mas é para todo aquele que ama Cristo e quer subir com ele. E se você tem um trabalho, né? Se você foi chamado para o ministério de Deus, né? Para trabalhar na obra do Senhor, então aprenda, porque é muito bom esse livro. Tá certo? E precisamos de aprender todos os dias mesmo, porque é assim que é a vida, meu irmão. É assim que é a vida, meu amigo. É desse jeito, é vivendo e aprendendo. E sempre temos o que aprender, certo? Meus amores, esse é o Reflita Comigo de hoje. Espero que você goste, espero que fale o seu coração, que alcance a sua alma. Se você tem dúvida, pergunte. Se eu souber responder, com certeza quero responder para você com todo amor e carinho. Faça os comentários na graça de Deus. Né? Vigiemos com as nossas expressões, com as nossas palavras. Às vezes a gente diz, eu tenho o direito de expressar. Mas não esqueça que você não tem o direito de magoar. Tá certo? Às vezes a gente diz assim, a gente está no tempo da liberdade. Não estamos no tempo da libertinagem.
Às vezes nós esquecemos, meus amores, que nem sempre tudo aquilo que vemos é para nós falarmos. E aí a gente fala porque temos livre acesso, direito, né, de fala, e aí a gente esquece que a gente não tem o direito de magoar vidas, de magoar corações, de destruir corações, sonhos, entendeu? Investimentos de projeto na vida de pessoas que estão há anos trabalhando, construindo, e às vezes vem alguém com uma palavra irada, aborrecida, chateada, entendeu? Revoltada, amarga e destrói tudo aquilo que a pessoa está ali anos construindo. Seja sábio, seja senhor da sua palavra. Só fale quando você tiver certeza e convicção do que você vai falar. E seja temperado nas palavras, porque Deus não nos chamou para matar vidas, Deus nos chamou para edificar vidas. Amém? Essa é a palavra do Reflita Comigo nesta manhã. Que Deus nos abençoe sempre, pois Ele é a nossa força. E até o próximo Reflita Comigo, se assim Deus nos permitir.